A graça e a paz de Jesus. Convido a amada igreja a colocarmos em pé. Iniciaremos este culto em nome de Jesus, orando, e depois vamos cantar o hino 192 do cantor. Curva a sua fronte, feche seus olhos, coloque a tua vida diante de Deus. Procure agora se desligar e se desconectar agora de qualquer coisa, que eu e você possamos prestar um culto racional a Deus, não apenas de corpo presente, mas de alma e de espírito, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas para tudo que aqui será realizado, porque Deus nos dá o privilégio de marcarmos um encontro com Ele nesta noite. Ele não vai faltar, Ele está aqui porque Ele já disse que onde 2 ou 3 estiverem em seu nome, Ele estaria presente. Que eu e você possamos estar aqui muito ligados com Deus, para que possamos ser abençoados. Senhor, nós agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, agradecemos por todos os momentos vividos, agradecemos porque Tu nos guardaste, nos abençoaste, nos deste o alimento, o pão, a roupa. A verdade é que Tu tem nos dado do melhor, o perdão dos nossos pecados, a salvação, a presença do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós queremos pedir que Tu nos ajude a reverter tudo isso para o Senhor, para sermos uma força ativa na obra do Senhor, trabalhando para Ti, levando a Tua palavra, sendo despertados pelo Teu Espírito Santo. Que este culto, Senhor, tenha a Tua direção, que o Teu nome, somente o Teu nome seja engrandecido, e que muitas pessoas possam entregar as suas vidas a Ti. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. 192. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos velha sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos
A história da igreja, a começar pelos apóstolos, na sua pregação e mensagem, pregavam exatamente isso que nós cantamos. É só por Jesus. E a igreja continuará pregando e anunciando que a salvação, o perdão, a redenção, a nova vida, a vida eterna é só através de Jesus. Glória a Deus por isso, amém? Não há nem outro nome dado no céu, na terra ou debaixo da terra, do qual nós sejamos salvos, senão o poderoso nome de Jesus. Com este hino, com esta oração, eu quero com muita alegria saudar a todos vocês, muito bem-vindos para esse culto de missões. Estão vendo, está todo ornamentado, né? Até porque na noite de sexta-feira e todo dia de ontem e à noite, nós tivemos aqui em nossa igreja a realização do primeiro simpósio de missões da nossa convenção, da Secretaria de Missões, e tivemos aqui ótimos preletores que nos trouxeram verdades sobre a obra missionária, e foram dias assim muito abençoados, muito alegres, e que moveu muito os nossos corações para a obra de Deus. E a gente assim ficou muito feliz, e tivemos visitantes, tivemos mais de 15 representações, né, Paulinho Souza, de igrejas representadas aqui na nossa igreja, que vieram com seus líderes para aprender, e o pessoal saiu daqui muito motivado para continuar realizando a obra de Deus, amém? E hoje nós vamos encerrar com um culto missionário, orando pelas nações, ouvindo mais da palavra de Deus, porque precisamos continuar levando essa mensagem. Você que está aqui, obrigado pela tua presença, que bom que você pode estar. Aqueles que nos assistem online também, agradecemos pela tua audiência, que Deus abençoe ricamente a tua vida. A gente informa que você tem um link que tu pode colocar o teu pedido de oração, e esses pedidos chegam a mim, e a gente ora e repassa para os irmãos aqui na igreja orar, e sempre há pedidos de orações, e temos orado, e Deus tem abençoado, e temos tido até respostas dessas pessoas agradecendo as orações, porque tem recebido a bênção de Deus. Amém? Pergunto se temos alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez. Quem está aqui, faz um sinal para a gente saudar você, bem-vindo aqui. Eu estou vendo o irmão Ayrton, da igreja de Guaíba, com a sua esposa, a sua filhinha também. Bem-vindos, Deus abençoe, amém? Há mais alguém? Todos estão de casa? Temos aqui o mano da Marisa, que está com a gente, uma alegria de receber, Deus abençoe, amém? Estamos orando por você também, e ficamos felizes de receber aqui, Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, então vem aqui as crianças, enquanto você procura em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13, as crianças vêm aqui para a gente orar, elas vão para a sua classe agora, com as suas professoras, elas têm sido muito bem atendidas, graças a Deus por isso, e têm tido um ótimo aproveitamento, né? E um culto que elas podem assim aprender a palavra de Deus numa linguagem delas. E nós louvamos a Deus por isso. Assentados como estamos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada criança que aqui está. Obrigado pelos seus pais, obrigado pelas suas famílias, obrigado pelas professoras, pelos professores que têm se dedicado no ensino da tua palavra com eles, e eles podem aprender do Senhor já cedo, e nós te louvamos pela vida deles, Pai. Que o Senhor nos abençoe esses momentos, guarde as suas vidas ali, Senhor, e que eles tenham alegria de estar na tua casa e na tua presença. Nós te louvamos e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podem ir, que Deus abençoe vocês. Acharam aí Atos capítulo 2, de 1 a 13? Sim? Você pode ficar em pé para ler a palavra do Senhor. E a irmã Loura vai chegar aqui e vai ler este texto da palavra do Senhor, e depois vai orar conosco. Boa noite. Atos 2, versículo de 1 a 13.
a vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estava morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que estamos todos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Grandes coisas Deus fez, né? Somos gratos, Senhor, porque ainda hoje, Pai, Tu mostra esse mesmo poder deste dia tão glorioso, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, nesta hora como igreja, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo que tem nos alcançado, Senhor, com graça e misericórdia, Pai. Louvamos o Teu nome porque Tu és o grande El Shaddai. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso provedor espiritual, Senhor, o nosso provedor material, Deus. Louvamos o Teu nome como igreja e nesta hora, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações voltados, Senhor, para a Tua palavra, para o Teu poder, Senhor. Os nossos corações, Senhor, cheios de sede, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que agora, neste momento, Senhor, possamos deixar todos os sentimentos que não fazem parte, Senhor, do Teu querer, Pai. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, como verdadeiros adoradores, para prestar este culto, Senhor, de verdadeira adoração a Ti, Deus. Ó Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Pai. Fica conosco nesta hora, Pai, e que neste dia possamos, Senhor, erguer, Senhor, um tributo alto, Senhor, na Tua direção, Senhor, por Teu trono, Senhor, de graça, Pai. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Te pedimos, fica, Senhor, conosco, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Sentai-vos. Enquanto o quinteto de Monsila se prepara para louvar o Senhor, pode passar aqui. Eu quero comunicar-lhes as programações dessa semana e temos uma programação muito especial. Atenção, fora da nossa rotina de trabalho, amanhã à noite aqui na igreja, às 20 horas, nós teremos a nossa assembleia ordinária administrativa. Tivemos que deixar para a segunda, porque nós ocupamos o sábado com o nosso simpósio, e nós teremos assuntos administrativos, e você, membro da nossa igreja, então está convidado para as 20 horas estar aqui. Vamos ter que aprovar o nosso balancete financeiro, tá? Vai para a ata, para registro,
e temos alguns outros assuntos e relatórios para prestar à igreja, e é um momento que vocês, membros, podem estar assim sendo informados das programações organizacional da nossa igreja. Então não esqueça, amanhã às 20 horas, amém? E terça-feira tem o quê? Temos culto, terça-feira às 20 horas, eu e o pastor Lima estamos trabalhando uma temática com a nossa igreja, que é na questão de discipulado. Estamos aprendendo com vocês a fazermos discípulos de Jesus para a igreja crescer, amém? E tem sido estudos assim muito maravilhosos, muito edificantes, tá? É um culto muito objetivo e com oração, porque logo após o coral masculino tem o seu ensaio e está assim ensaiando. E eu preciso também, na terça-feira, após o culto, que os irmãos da diretoria, os diretores de nossa igreja, eu consegui liberação do coral masculino. Fiquem comigo, por favor, uns 30 minutos, porque nós temos assim 2 matérias para deliberar a nível de diretoria, e eu preciso dos irmãos da diretoria. Então, na terça-feira, após o culto, para nós conversarmos sobre 2 assuntos importantes. Quinta-feira temos oração, momento de oração aqui na igreja, às 19 horas, e no sábado o culto dos nossos jovens, então, às 19 horas e 30 minutos, e domingo pela manhã, às 9h30, grande escola dominical. E então, no domingo, culto da ceia do Senhor, como o primeiro domingo de maio já, por incrível que pareça, estaremos aqui para louvar o Senhor. Amém? Deus abençoe. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas, somente tu, Senhor, me ajudarás, porque sei que em ti vivo, tu em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Muito bonito, né? Amém?
bom ouvir hinos mais antigos também, com uma melodia bonita, com uma mensagem linda. Deus tem levantado muitos talentos na vida da igreja. E você pode participar, pastor, não sei cantar. Quem sabe declamar uma poesia? Pode, vale também. E o Silas faz um fundo musical, pode declamar uma poesia também. Então, quando tu quer, o culto é feito por nós espontaneamente. Amém, meus irmãos? O culto tem que ser participativo e todos nós temos que ser envolvidos nesse espírito de louvor e gratidão a Deus. Então, fala comigo, pastor Lima, você tem a oportunidade sim de participar ativamente na obra de Deus e no reino de Deus. Amém? Louvor então vai estar aqui bendizendo o Senhor com todos nós, porque após ouvir esse hino tão bonito, dá vontade de cantar também. Então a gente vai cantar com os irmãos do louvor. Paz do Senhor, igreja. Coisa boa estar na casa do Senhor, não é? Fiquem de pé, vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor. Com o nosso corpo, com a nossa mente, com todo entendimento, como o pastor falou. Em Marcos 1:11 diz: então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Aqui Deus está elogiando o próprio Cristo. Existem vários significados da palavra louvor, e uma delas é elogio. Que a gente possa estar elogiando a Deus neste momento. Elogia a Deus com o teu corpo, com a tua mente, com as tuas mãos. Estamos aqui, Senhor, para te elogiar. Esse lugar foi feito para ti, Senhor. Não foi feito para homens, Pai. Esse lugar foi feito para engrandecer o teu nome, Pai. Engrandecer a tua face, engrandecer o teu sangue, Senhor, por nós na cruz. Tu és o Cristo amado, Deus, o amado da nossa alma. Em ti colocamos confiança. Em ti colocamos, Senhor, confiança. Tu és o nosso Salvador. Aleluia. Louve o Senhor essa noite. Liberta
pra quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, do Senhor direi. Você pode erguer suas mãos. Mas meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Jesus, te agradecemos pelas nossas famílias, Pai, por esse culto de domingo, por podermos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Pai. Se faz presente no nosso meio, Senhor. Queremos sentir a Tua presença, Senhor. Minha força, meu abrigo, oh Senhor, não me abalarei. Porque tu estás comigo. Pro Senhor direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Louvamos com júbilo ao Senhor. Amém. Aleluia. Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. Coroa que está voltando, nada pode me impedir. Eu vou seguir, conhecer-te eu quero mais. Oh, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te,
dia. Senhor, te quero. Senhor, te queremos te ouvir, Senhor. Se faz presente no nosso meio. Quero tocar-te, a face eu quero ver. Senhor, te quero. Estavas desde o princípio, eterno tu és, nascido na terra e revoaste. Posso dizer, Posso tudo é teu, Senhor.
pode erguer a tua boca e glorificar esse Deus. Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai. Nós te agradecemos porque tu tem abrido a janela dos céus neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque teu Espírito Santo tem se feito presente nas nossas vidas, Deus. E tu tem recebido o louvor da tua igreja, Pai. Oh, Jesus, santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o lugar onde... Bendito é o lugar onde o teu Espírito tem liberdade, Senhor. Que posso dizer... Posso fazer se não entregar-te a minha vida, tudo que sou, meu coração. que posso fazer, Deus, por esse infinito Posso amor, dizer, esse infinito amor, Pai, que tem enchido a igreja, Deus. posso Infinito amor, Pai, que nos acompanha, que nos cuida, Deus. Que eu farei diante de tanta grandeza, Senhor. meu coração. Eu me rendo a Ti, Pai. Se renda aos pés do Senhor. Posso dizer, Se Senhor, renda aos pés do Senhor. posso fazer se não entregar-te a meu coração. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão? A Bíblia diz no livro de Lucas que uma mulher se aproxima do Senhor Jesus enquanto ele está na casa de um doutor da lei para jantar. A Bíblia diz que ela chega, quebra um vaso de alabastro aos pés do Senhor, e ali ela chora, unge os pés do Senhor e seca com seus cabelos. A Bíblia também fala que o religioso, o fariseu, ele fica incomodado com isso e pensa consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, ele saberia que aí está uma mulher pecadora. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, fala: eu cheguei na tua casa, tu não me deu o ósculo santo, tu não me deu um beijo, tu não me deu uma bacia para me lavar os meus pés, mas essa mulher, porém, ela chora os meus pés e unge os meus pés com óleo. Que não sejamos assim, irmãos. Que não possamos ficar desconfiados com as coisas, entender quando o Espírito do Santo de Deus está agindo no nosso meio. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Você pode declarar: vem inundar, encher este lugar, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh,
ao que se compara, esperança viva. Essa é a nossa esperança, Deus. Tua presença. Nada se compara ao teu amor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ele está aqui. Vem inundar, encher este lugar, Senhor. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Só as vozes. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Se você for aplaudir, só porque eu vou pedir, não aplaude, mas aplaude esse Espírito Santo. Te aplaudimos, Senhor. Te glorificamos. Te glorificamos, Jesus. Poder sentar, querido. Convido o pastor Lima a passar aqui para ministrar a palavra do Senhor. Permaneça nesse mesmo espírito, porque o melhor ainda está. Muito boa noite a todos, a paz do Senhor. Nosso abraço neste culto com caráter especial de missões, como acontece já desde algum tempo, geralmente aos terceiros domingos, outras vezes não no terceiro domingo, por uma questão de agenda, em nossa igreja Betel aqui em Porto Alegre. E louvamos a Deus porque nossa igreja, que sempre foi uma igreja missionária, desde a sua primeira história, seus primórdios, continua sendo uma igreja voltada para a obra de missões, e isto nos alegra muito. Acho que compartilhamos todos, como membros dessa igreja, deste sentimento e desta alegria de podermos levar a obra do Senhor e a palavra do Evangelho, inclusive além fronteiras. É uma obra que agrada muito o coração de Deus. E, por sinal, o nosso assunto nesta noite trata disso. O coração missionário de Deus. E eu queria convidá-los para nós recitarmos todos juntos um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e é um versículo missionário. Quem é que não conhece e não sabe dizer de cor João 3,16? Vamos dizer juntos, assentados mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu começo essa meditação dessa noite dizendo, com toda a convicção e também com toda a alegria possível de um ser humano, Deus, o nosso Deus, tem um coração missionário. E por que eu digo isso? Porque toda a Escritura Sagrada, de ponta a ponta, nos dá esse testemunho. Não teríamos tempo para numa meditação de breves minutos, e mesmo que falássemos 2 horas, e não vamos fazê-lo, não teríamos tempo para ler todos os textos na Bíblia que nos transmite essa mensagem e que nos deixa muito claro que Deus tem um coração missionário. Claro que este é um linguajar, é um palavreado humano.
é a maneira humana de nós dizermos algo que praticamente é indescritível. Nós temos que ter palavras humanas. E as palavras que nós achamos para descrever este fato, essa realidade sobre Deus, no que tange às suas ações missionárias, é justamente isso. Ele tem um coração missionário. Um coração missionário que o levou a muitas ações missionárias já no Antigo Testamento. Na verdade, essas ações missionárias de Deus atravessam todo o longo período que nós chamamos de Antiga Aliança, o Antigo Testamento, e valeria a pena a gente estudar mais de perto tudo quanto Deus fez, disse, falou e fez, inclusive com atitudes milagrosas, com coisas simplesmente fora do natural, para que Israel, o seu povo da Antiga Aliança, e também os povos circunvizinhos vissem que Deus tem um coração missionário. Seja, portanto, essa a nossa temática e a nossa preocupação, se podemos dizer assim, neste momento. E convém desde logo, definir as coisas bem. Missionar, e é uma palavra que nós emprestamos da língua latina, missio Dei, missão de Deus. Missionar quer dizer enviar. E missionário quer dizer aquele que é enviado. E é interessante, no que diz respeito a Deus, Ele envia e Ele mesmo é o enviado. Que coisa tremenda, né? Na pessoa de seu Filho, que sempre costuma dizer apropriadamente é o clímax da revelação de Deus, mas também o clímax das obras missionárias de Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, Deus mesmo envia o seu Filho e Deus mesmo envia a si mesmo, porque Jesus disse que Ele e o Pai eram um. Amém. De modo que nós temos aqui um fenômeno espiritual, pastor Marcos. Nós temos aqui uma realidade espiritual que realmente transcende até o nosso entendimento. E nós não podemos definir na sua profundidade isso. Mas, como eu dizia antes, e repito, por uma questão pedagógica, que é o palavreado humano. É a maneira de nós dizermos que Deus tem um coração missionário. Quais são alguns significados disso? Que o coração de Deus é um coração missionário. Quero começar então dizendo, antes de mais nada, que isso significa que o coração divino, notem bem, bate muito forte pela humanidade. Se você quiser, e não é obrigado a fazê-lo, é uma questão puramente, já estão fazendo, estão seguindo o meu exemplo. Se quiser, bata no seu coração. Gestos nos ajudam, todo mundo sabe disso, não precisa ser psicólogo nem professor para saber isso. E quando nós dizemos que o nosso coração, ou o coração de alguém, bate muito forte, o que é que nós estamos querendo dizer? Também não precisa ser psicólogo para saber isso. Quando nós dizemos que o coração de alguém, que o nosso próprio coração bate muito forte, nós estamos dizendo, com outras palavras, que de alguma forma nós estamos sendo muito envolvidos com isso. Concordam? Que não apenas a nossa mente, mas exatamente as nossas emoções, mas também mente. Porque é preciso também considerar que quando a Bíblia fala sobre mente, sobre coração e até sobre emoção, o teólogo do Antigo Testamento, o judeu, não pensava em coisas separadas. Mente, coração, tudo junto, e até o corpo, né? Corpo, alma e espírito, num envolvimento que também é emocional, sem dúvida nenhuma. Deus envolveu-se a si próprio. Não digo de corpo e alma e espírito, porque falar de corpo a respeito de Deus é uma coisa complicada. Mas posso dizer sim, sem a menor dúvida, Deus se envolveu com mente e coração na situação do homem perdido. Louvado seja o seu nome. Por isso que eu coloquei o primeiro tópico assim. Coração missionário de Deus significa que o coração de Deus bate muito forte em favor da humanidade. Uma das lindas declarações de Paulo, e que sempre é muito confortadora, em momentos difíceis, de tribulação, sempre nós devíamos lembrar disso, é aquela declaração fabulosa
Se podemos dizer assim, quando Paulo diz, se Deus é por nós, e aí eu posso dizer, parafraseando, digo a mesma coisa com outro jeito de dizê-lo, Deus não é contra nós. Muita gente pensa que Deus é contra o homem, né? Deus não é contra o homem. Deus é a favor do homem. Deus é contra o pecado. Deus é contra a desobediência. Deus é contra tudo que há de maldade no coração do homem. Mas Deus mesmo assim é a favor do homem. E o seu coração bate forte pelo homem perdido. Se nós conseguíssemos, eu não sei nem, não posso nem dimensionar, não posso nem colocar em termos de proporção, mas se nós pudéssemos ter uma pequeníssima dose desse coração de Deus, e a gente ao longo da história, não posso trazer todos os fatos para essa consideração, ao longo da história da igreja a gente sabe que isso tem acontecido, que homens e mulheres em certos momentos, em certas circunstâncias, em alguns séculos, vou citar depois rapidamente alguns, homens e mulheres se deixaram envolver com o que eu posso chamar de o coração missionário de Deus, e fizeram coisas extraordinárias na obra missionária. Meus amigos, meus irmãos, e eu falo aqui para crentes especialmente, para a igreja, para todos quantos são crentes e me ouvem e me assistem e compartilham deste culto online, meu amigo, irmão e irmã, se você tem um poucochinho, um pinguinho deste coração missionário de Deus, você não poderá deixar de fazer algo na obra do Senhor, porque isso faz diferença. Graças a Deus, na pessoa de Jesus, seu Filho, Ele desce até nós, Ele se envolve conosco, Ele se envolve de tal maneira que o texto diz, e por isso eu tomei esse texto bíblico tão conhecido como pano de fundo bíblico. O que é que diz João 3,16? Aliás, algumas traduções começam exatamente assim, de tal maneira amou Deus o mundo. Não de qualquer jeito, não com uma certa frieza, não apenas com um olharzinho fortuito, rápido, e depois tudo fica no esquecimento. Não, o texto bíblico é muito claro, de tal maneira. E portanto, já no início deste versículo, o autor sacro, ele chama atenção para a maneira especial, extraordinária, diferente, como Deus age. Porque o que Deus fez lá na cruz do Calvário, ao entregar seu Filho, só pode ser dito, mais uma vez, com um palavreado humano desse jeito, de tal maneira, não de qualquer jeito, não oferecendo qualquer coisa, nem mesmo oferecendo qualquer outro ser divino, um outro ser celestial, não mandando um arcanjo, mandou sim anjos para proclamar a nova da salvação, mas ele envia o que havia de mais caro lá nos céus, o seu próprio Filho. Amém? E isso faz diferença. Porque Deus amou o mundo. Deus sempre teve diante dos seus olhos o mundo todo. Aliás, se quiséssemos levar bem a fundo o que isso quer dizer, não é nem só as pessoas, irmãos, principalmente pessoas, principalmente homens e mulheres, crianças, todo ser humano, mas na verdade Deus amou o mundo todo, toda a terra é do Senhor, e essas consequências maléficas, perniciosas, que têm estragado o homem e o mundo, não estavam no coração de Deus. Deus ama a terra que Ele criou, mas Deus ama especialmente o homem que Ele criou. E não me canso de dizer, parece que creio que não estou laborando em erro, que, sobretudo, Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar o homem perdido. Pelo menos é isso que diz a Bíblia. Depois tem outras consequências. Há um envolvimento de todo o mundo, de toda a criação. Paulo diz nos seus famosos textos falando sobre isso, que toda a criação geme, porque toda a criação foi prejudicada pelo pecado de Adão e Eva, porque eles arrastaram para cima de toda a criação
consequências muito, muito ruins. Mas especialmente você e eu, o ser humano, somos alvo do amor de Deus. O mundo. O inesquecível Conde de Zinzendorf, nome que todos os que estudaram num seminário conhecem. O grande Conde de Zinzendorf. Homem muito piedoso, da elite dos alemães na sua época, século XVIII. Rico, muito educado, muito estudado, formado em direito e também formado em teologia. Rico, mas tocado pelo amor de Deus e envolvido, para ficar dentro do nosso tema, por esse coração de Deus. Ele faz uma das primeiras coisas importantes que entrou para a história. Ele compra terras e põe à disposição dos irmãos em Cristo que estavam sendo perseguidos terrivelmente. E os abriga, e por isso aquele lugar chamou Herrnhut, quer dizer, o abrigo do Senhor. Coração missionário. Mas também é ele quem cunhou essa frase inesquecível e está na história da igreja. A minha paróquia é o mundo. Que palavra bonita, né? E não foi só palavras. Depois que ele disse isso, a minha paróquia é o mundo, em seguida se tornou um dos maiores promotores de missões e ações missionárias naquela época, século XVIII. E por assim dizer, com poucos recursos dos irmãos, ele era rico e dedicou muito do seu dinheiro para a obra missionária, mas levou pequenos grupos, gente pobre, a daqui a pouco, dentro de poucos anos, sustentarem missionários em 5 continentes. E os irmãos moravianos, como são conhecidos na história, eles levaram tão a sério essa questão da obra missionária para o mundo, eles conseguiram levar os seus próprios corações a pulsar tão forte pela obra missionária, que a história diz que cada 25 membros das suas pobres igrejas sustentavam um missionário. Glória a Deus. Amém? Amém. E foi que também se disse no simpósio ontem, durante o dia, os nossos preletores, essa questão de fazer missões, de levar o evangelho a outros países e tudo mais, não é fundamentalmente uma questão de pobreza ou riqueza. Não é se a igreja é grande ou pequena. Depende de ter um coração missionário. E quando esse coração vibra pelas coisas de Deus, e realmente é um coração como o coração de Deus, então se pode fazer muita coisa a partir de pouca coisa. Louvado seja Deus. E isso a igreja tem sempre experimentado ao longo dos tempos. Interessante que a uma das igrejas, daquelas 7 igrejas da Ásia, Jesus manda esse recado. E que recado bonito, né? Tens pouca força, mas não negaste meu nome. E a referência, quando ele diz tens pouca força, era questão financeira. Era uma igreja que não era rica, ao contrário de uma outra igreja, onde que era rica. Tens pouca força, do ponto de vista financeiro. Como também ouvimos ontem, Pedro e João dizem, não temos prata e ouro, mas o que temos te damos. E eles tinham Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Sim, já podemos passar agora para o segundo tópico. O coração missionário de Deus abraça quantos? O próprio texto está dizendo. Não precisava nem muitos comentários. O coração missionário de Deus abraça todos. Esse é um outro profundo significado do coração missionário de Deus. Desde que entrou o pecado no mundo, começaram as separações. Desde que o pecado entrou no coração do homem, em grande medida, o homem, o ser humano, perdeu aquilo que podemos chamar a sensibilidade em relação ao seu semelhante. Eu não quero dizer com isso que se perdeu tudo. Louvado seja Deus que não se perdeu tudo. Ainda há muitas ações bondosas no mundo. Levante sua mão para Deus e diga, obrigado, Senhor. Sem dúvida. O que prova que o homem não perdeu de todo a sua semelhança com Deus. Perdeu muito,
da nossa linha denominacional, quando trabalhamos essa questão da criação do homem, a semelhança do homem em relação a Deus, nós defendemos essa linha teológica que diz: o homem perdeu muito, mas não perdeu tudo, glórias ao Senhor. Porque alguns dizem, desde Agostinho, desde o 3º, 4º século depois de Cristo, que o homem perdeu tudo. Eu acho que ele não perdeu tudo. Ainda o homem é homem. E ainda a gente pode aqui, ali e acolá descobrir ações bondosas de pessoas que nem se declaram cristãs. Isto mostra que tudo ainda não foi perdido. Graças a Deus. Mas por causa do pecado, os homens começaram a separar. E desde então, desde o primeiro homicídio, os homens continuam matando uns aos outros de várias formas. E aí começam as separações. Pela cor da pele, pela posição social, pela posição econômica e por tantas outras separações. Vivemos num mundo de separações. Essa questão é tão séria que tem ocupado a mente e o coração também de milhares de pensadores e de líderes de todos os tipos. Porque os homens que deviam ser mais solidários uns com os outros se tornam inimigos uns dos outros. E se nós cristãos não tivermos um revestimento do Espírito Santo, e que bom que foi lido esse texto do Pentecoste, porque não se pode falar em missões sem falar na ação do Espírito Santo. E nós cristãos precisamos nos cuidar e pedir que Deus nos unja com o seu Espírito Santo, amém? E enche o nosso coração do seu Espírito, para que nós não caiamos nessa vala comum de vivermos categorizando as pessoas e separando-as por cor, posição social, posição econômica e tudo mais. Que lástima que ainda existe isso. Que ainda se lê e se ouve que também entre pessoas chamadas cristãs ou cristãs, ainda existe isso. Parece, e tudo indica, que é algo que não se consegue desarraizar, a não ser que realmente o Espírito Santo faça uma obra completa, e Ele faz. Amém. Temos discutido ao longo dos últimos anos, os missiólogos, os estudiosos de missões, e inclusive foi citado isso aqui ontem, não tínhamos tempo para elaborar mais esse pensamento, que defendem a tese de que a igreja deve trabalhar sempre assim, por etnias e por grupos, para que a gente tenha sempre um grupo homogêneo na igreja. Ou seja, vamos dizer em palavras mais claras e bem simples, ou seja, ou todo mundo mais ou menos pobre, estou exagerando um pouco para poder me fazer entender, ou todo mundo mais ou menos rico, todo mundo mais ou menos no mesmo nível social, do mesmo nível cultural, tudo mais. Tem gente que defende isso. Há missiólogos que defendem isso, aí fica mais fácil trabalhar. Mais fácil, não sei. De minha parte, acho que não. E independentemente se fosse mais fácil ou não trabalhar com homogeneidade, com todo mundo na igreja mais ou menos do mesmo nível, eu lhes digo que não me parece que essa é a igreja do Novo Testamento. Eu vejo a igreja do Novo Testamento como um grupo de pessoas misturadas, no bom sentido da palavra. De pessoas que são de vários níveis sociais, culturais, mas o Espírito Santo as une e lhes dá uma mesma linguagem, um mesmo entendimento, porque essa é a igreja do Senhor. Uma igreja onde o branco pode sentar-se junto ao negro, e onde o pobre pode sentar-se junto ao rico, desde que todos tenham juízo espiritual, e ninguém enxote o outro, e todos se recebam uns aos outros, como de fato faz o coração de Deus. Posso ouvir um amém para isso? Amém. Irmãos, eu estou tratando rapidamente aqui de questões sociais e religiosas tremendamente sérias. Mas eu sou pregador do Evangelho, de um Evangelho que coloca todas as pessoas no mesmo nível de pecadores, e isso é o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, mas também no mesmo nível de pessoas que podem ser salvas, porque assim como entrou o pecado por um, também entrou a salvação por um.
Aprove a Deus igualar todos. Todos são pecadores, diz a Bíblia. Mas também todos podem ser salvos. E o coração de Deus abriga e recebe e abraça todo mundo. Ficou bem claro para nós ontem, durante as nossas reflexões com os nossos 2 preleitores no Simpósio de Missões. Meus irmãos, a Igreja de Jesus é uma igreja que abraça todo mundo. Podemos dizer amém para isso? Amém. E se não formos assim, não somos bem igreja ainda. A Igreja de Jesus Cristo abraça todos. Abraça no sentido de realmente querer receber todos quantos estejam dispostos a receber Jesus. E a partir do momento que recebemos Jesus, caem as barreiras. As barreiras são derrubadas. E aí podemos chamar de fato irmão e irmã. Glórias a Deus, que isto é um resultado do coração missionário do Senhor. Uma igreja que se compõe de pessoas que foram abraçadas por Jesus, abraçadas por Deus, e por isso também podemos reunir juntos para louvar o seu nome e proclamar a sua palavra. E aí entra uma questão prática muito interessante, também muito discutida ainda hoje. Para que convenção de igrejas? Sabe que frequentemente eu ouço essa pergunta, até nas minhas andanças em nome da CIB e fazendo encontros de igrejas, encontros de líderes, harmonia e aliança, frequentemente há essas perguntas. Para que essa tal de convenção? A gente não pode ser igreja sem convenção? Claro que pode. Nós batistas dizemos isso com todas as letras. A igreja está antes da convenção, sem dúvida. Uma igreja não pode ser igreja sem convenção? Claro que pode. E para que convenção? Convenção é aliança. E aliança é parceria. É juntar forças para que juntos possamos fazer mais e muito mais. Enquanto uma igreja sozinha talvez possa fazer um tanto, e não mais do que isso, igrejas juntas, aliançadas e harmonizadas, e cheias desse Espírito de Deus, e também com esse sentimento do coração de Deus, igrejas juntas podem fazer muito mais, e aí podem alcançar o mundo. Sim, nós sabemos pela história missionária e das missões, que todas as missões, todas as igrejas se uniram para fazer missões através de uma convenção de aliança. Elas realmente têm feito mais e têm mandado missionários para todas as partes do mundo, tanto quanto possível, porque juntos podemos mais. Será que nós entendemos isso? Quando lhe perguntarem por que a sua igreja é membro desta convenção, e nós pertencemos à convenção das igrejas batistas independentes, outros pertencem à convenção da Igreja Batista Brasileira, e outros pertencem à convenção ou federação dos luteranos, enfim, há muitas convenções e muitas confederações religiosas missionárias. Quando alguém te perguntar, tenha essa resposta na ponta da língua, porque juntos podemos mais. Vamos dizer isso juntos para não esquecer? Juntos podemos mais. Isso faz parte de uma aliança segundo o coração de Deus. Nós queremos abraçar mais gente. Nós queremos alcançar mais pessoas. Nós queremos ir lá onde ainda ninguém foi. E se alguém já foi, ainda há lugar para mais alguém ir. E isso é o que corresponde ao coração missionário de Deus, avançando e fazendo tudo aquilo que está no nosso alcance. Uma igreja sozinha pode ser igreja, mas ela se torna uma igreja egoísta. Ela se torna uma igreja sem visão missionária. Ela se torna uma igreja que deixa de ser abençoada enormemente e poderosamente se deixar de fazer a obra do Senhor, conforme Jesus disse. Em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, e até quando? E até onde? E até os confins da terra. E com isso eu posso passar para o terceiro e último tópico da nossa mensagem nessa noite. Um coração missionário, e talvez aqui está o aspecto mais difícil e mais desafiador. Um coração missionário é um coração disposto ao sacrifício. Meus irmãos, o coração missionário de Deus é um coração sacrificial. E aí o texto que nós tomamos como inspirativo desde o início, não é? Está dizendo exatamente isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse aspecto sacrificial do coração missionário de Deus me chama muito a atenção e me comove.
Sempre me comove. Não contei para minha esposa, não preciso, agora conto para vocês todos, para ela também, publicamente. Eu derramei algumas lágrimas neste final de semana em cima desse texto, que eu conheço desde menino e já preguei N vezes sobre ele. Porque me emociona. O coração sacrificial de Deus é uma coisa fantástica. Um coração que é capaz de entregar, não alguma coisa, mas entregar o melhor que ele tem. Entregar tudo, na verdade. Porque quem tem um único filho e entrega o seu filho, entregou tudo. É assim que a gente ouve, inclusive, mamães dizerem, né? Ah, meu filho, o único que eu tinha. E agora tive que entregar. Algumas mamães têm me confessado ao longo de 50 anos de ministério, quando seus filhos saem para a obra missionária. E é verdade, têm tido dificuldade em entregar o meu filho. Já é difícil entregar um filho, uma filha para estudar longe, né? Para passar meses, alguns meses só. E depois volta, pelo menos a perspectiva de volta. E sempre tem sido assim, muito difícil. Especialmente se pai e mãe tinham um sonho para o seu filho, para a sua filha. Ah, minha filha vai casar com um grande advogado, um grande médico, um ilustre. E depois vai casar com um pobre pastor. Vocês estão achando graça, né? Não era esse o meu sonho. Eu tenho ouvido pessoas dizerem: eu queria ver a minha filha casada com um outro homem. Alguns até dizem: não quero que case com um pastor. Anda sempre todo bonitinho, né, terninho, de gravata, né? Nem sabe o que estão falando. De qualquer forma, sempre que a gente tem que entregar a alguém que é muito querido, não é fácil. Olha que tem pai choroso quando vai entregar a sua filha, né, no altar para casar com aquele fulano que às vezes nem é bem conhecido, né? E tomara a Deus que dê certo, às vezes não dá. Né? Eu não estou falando de fantasias. Eu sempre me lembro até hoje, uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei se ainda é assim, mas quando eu fui lá para os alemães no interior, minha esposa e eu achamos muito estranho. Mas a gente depois começou a entender. Então a cultura deles era o seguinte: primeiro se faz um breve culto, assim, o pastor era chamado bem cedo, tomar um café lá junto com os noivos e os pais, e já faziam um primeiro ato ali, rapidinho, né, para eles se irem depois no cartório. E terminado aquele primeiro momento devocional com o pastor junto, enfim, meus amigos, começava uma choradeira antes de os noivos irem para o cartório, né? Depois, quando voltavam, era festa e foguete, era uma barulhada, um vozerio, mas para largar os noivos. Mas choravam, chorado mesmo, né? E a gente não conhecia esse costume, não conhecia essa cultura, a gente ficou assim um tanto quanto, né, se perguntando por quê. Mas a gente depois começou a entender. Meus amigos, mão na consciência, não é tão fácil entregar o filho, a filha assim, né? Se as pessoas são bem conhecidas, se o cara já é bem conhecido, a noiva é bem conhecida, tudo bem. Mas e quando é um tanto quanto desconhecido e você não sabe, é um aventureiro ou de fato vai ser um marido bom para minha filha? Ou vai ser uma boa esposa para o meu filho? São questões que todos os pais se perguntam. Dá uma choradeira. E os que não choram, exteriormente, ficam lá com o coração batendo. Meus irmãos, será que nós conseguimos entender? E eu acho que não, porque eu também não entendo. Eu medito sobre isso, eu choro sobre isso, embora vocês não vejam, mas eu não entendo bem isso, eu não posso nem escrever isso. Quanto custou para o coração missionário de Deus entregar o seu filho? Meus amigos, como eu e tantos outros de vocês, nós fomos educados na igreja e acostumados a ouvir isso desde meninos. E ainda hoje nós não entendemos bem isso. Mas foi tão sério, foi tão sacrificial e foi tão difícil que lá do alto da cruz, Jesus, das 7 vezes que ele abriu a boca e falou, Jesus falou 7 vezes lá do alto da cruz. E uma delas foi essa: meu Deus, por que me desamparar? E o que será, e isso a Bíblia não conta,
E o que será que o Deus Pai pensou e disse para si? Nós estamos como cristãos tão acostumados a ouvir essa leitura e pregação da crucificação de Jesus que nós não conseguimos de fato entrar na profundidade disso. O que custou para Deus Pai o seu coração missionário entregar o seu filho? Mas ele fez isso. E de resto, meus amigos, meus irmãos, e logo indo já para a conclusão, e de resto, todos aqueles que quiseram fazer e fizeram de algum modo a obra missionária, sempre tiveram que renunciar a muita coisa. Eu estava lendo de novo, porque conheço desde menino essas histórias, porque eram muito lidas quando nós éramos jovens. Existiam livros para a gente ler na biblioteca dos jovens, nas igrejas mais antigas, e eu me lembro muito bem como nós líamos. E de vez em quando eu leio de novo a história de, por exemplo, Honoré Judson, de um William Carey, para citar só dois dos grandes missionários pioneiros no século XVIII, né, que foram para a China e para a Índia. Que histórias emocionantes. Renunciando tudo, carreira, família, na questão de paz, e indo para terras totalmente desconhecidas em tempos muito difíceis. Assim também fez o nosso primeiro missionário, Eric Johnson, naquela época, 1912, renunciando tudo. E ele veio, assim diz a nossa história batista independente, a missão sueca, e ele veio sem segurança, sem garantia segura de salário, de sustento financeiro, só promessas. E em 1912 atravessa o oceano e deixa a família e deixa a sua igreja lá em Örebro e vem para uma pequena vila chamada Guarani, no interior do Rio Grande do Sul, cuja história conhecemos bem, porque Deus tinha colocado nele um chamado missionário. E nós teríamos aqui incontáveis histórias do que significa ter um coração missionário e aceitar o desafio missionário. Sempre é uma coisa muito sacrificial. E eu me lembro ainda hoje, não vou dizer o nome, claro, de um missionário, meu amigo, com quem trabalhei praticamente 30 anos. E mais de uma vez ele me contou. Não vou nem dizer como ele me contou, porque vocês vão descobrir quem era. E ele disse para mim, mais uma vez, quantas vezes eu entrei no quarto, no interior desse Rio Grande do Sul, e chorava e me perguntava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui nesse fim de mundo? Mas ficou 40 anos aqui no Brasil, servindo a Deus e fazendo obra missionária. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque existem pessoas que aceitam o desafio e que são capazes de renúncia. Se nós quisermos ser uma igreja missionária, cada um terá que fazer algum tipo de renúncia. Todos não no mesmo nível e não tudo por igual. Mas renúncias há. E não se faz a obra de Deus sem renúncias. Nesse culto missionário, eu me animo a dizer a mim mesmo de novo e a todos nós aqui como Igreja de Betel, estejamos prontos para alguma renúncia. Posso ouvir um amém? Amém? O tipo de renúncia, isso Deus vai te mostrar. Para alguns vai ser muita renúncia. Vai largar a profissão, vai largar a carreira, vai largar todos os projetos pessoais, porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu, como já ouvimos o testemunho do pastor Marcos. Isso aconteceu com o nosso querido filho Sérgio. Que ainda hoje tem gente que pergunta, o que o seu filho foi fazer em Portugal? Com 19 anos de banco. E eu lhes digo, não há por que se arrepender. Eu já disse isso mais de uma vez. Eu digo isso aqui solenemente com temor e tremor. Se eu tivesse que começar tudo de novo e Deus me chamasse de novo, se eu tivesse que voltar, não dá para voltar, né? Se eu pudesse voltar 40 anos para trás e tivesse que começar tudo de novo, porque Deus queria que assim fosse, eu diria assim de novo.
Eu diria assim de novo. Não há por que se arrepender. Não há por que se arrepender quando alguém recebe o chamado de Deus e entra para dentro dele e vai fazer a obra dele. Nessa noite eu queria desafiá-lo, irmã e irmã, para se perguntar se você está disposto a alguma renúncia. Seja lá a renúncia que for. Só se faz a obra missionária, só se leva avante a obra missionária, só se chega a todo mundo com essa mensagem evangélica, se nós estivermos prontos a alguma renúncia. E por isso logo eu encerro dizendo, que Deus me ajude a mim e ajude a você. Que Deus nos faça entender sempre de novo, cada dia é um novo entendimento e melhor entendimento, de que vale a pena a gente se aproximar do coração de Deus. Vale a pena quando de alguma forma o nosso coração começa a bater mais parecido com o batimento do coração de Deus. Vale a pena quando a gente começa a sentir realmente, perceber que nós agora amamos mais a obra de Deus. E amar a obra de Deus é amar as pessoas. Amém? Amém? Amar a Deus, a obra de Deus é amar as pessoas. Como é difícil amar as pessoas. Já é pela 4ª ou 5ª vez, se eu anotei bem, eu sou de anotações, que eu já lhes disse publicamente. Como demorou para mim dizer aqui de público que eu amava esse rebanho. E por isso eu sou muito parcimonioso, eu sou muito vagaroso de dizer assim, amado e amado para esse e para aquele. Que eu quisera, e queria e quero que seja uma coisa verdadeira. Mas quando nós pudermos dizer, Jesus, eu te amo mesmo, então também nós vamos dizer, eu amo a obra do Senhor, eu amo a sua causa, eu amo a sua família, eu amo a sua igreja, eu amo a sua obra, e se for para eu fazer isto e aquilo, farei, não em meu próprio nome, porque não tenho poder para isso, mas em nome dele e para ele. E aí, veremos o mundo aos pés de Cristo. Meu coração está cheio de coisas boas, eu preciso encerrar aqui, que Deus nos abençoe. Peça a Deus, quem sabe hoje ainda, Senhor, ajuda-me para que o meu coração fique mais parecido com o teu coração. E se isso acontecer maciçamente aqui na igreja de Betel, nós veremos maravilhas. Meus irmãos, eu lhes afirmo aqui categoricamente, com muita certeza, se isso acontecer em maior medida aqui na igreja de Betel, em cada coração que pertence a essa igreja, veremos maravilhas. Nós veremos coisas estrondosas, aqui e muito longe de nós, porque a obra de Deus é assim. A minha paróquia, disse Tinzenor, é o mundo. Aleluias. Isso é possível. Vamos ficar em pé. E eu queria fazer uma pergunta e um apelo nesta noite. Claro que estamos emocionados, mas eu queria que não fosse só emoção, eu queria que fosse algo muito bem trabalhado também na nossa mente. Mas quero perguntar, teremos irmãos e irmãs aqui, mesmo algum visitante que foi tocado pela palavra de Deus e a partir de hoje quer ser um servo de Deus, um missionário de Deus, convertendo-se a Ele e depois entrando no serviço. Temos irmãos e irmãs que nessa noite poderiam dizer, ainda que sentindo a sua fragilidade, porque somos muito frágeis, irmãos e irmãs que poderiam dizer, Senhor, eu quero ter um coração mais missionário. Se você pode dizer isso, mesmo sentindo a sua fragilidade, eu quero que você venha aqui, porque eu quero orar por você. Pastor Marcos, eu e outros irmãos, nós queremos orar por aqueles irmãos e irmãs que nesta noite, mesmo sentindo a sua fragilidade humana, podem dizer e querem dizer, Senhor, me dá um coração mais missionário. Porque eu tenho certeza que disso vai depender muito o avanço da obra de Deus na parte que toca para a nossa igreja Betel. Cada igreja tem que ser motivada e movimentada pelo Senhor. Tem mais ninguém aí que pode dizer assim, com toda a sua fragilidade humana, Senhor, me dá um coração mais missionário. É só isso que eu posso fazer, não, Pastor Marcos?
Nós, pregadores, pastores, não podemos fazer mais nada do que isso. Nós não podemos manipular sentimentos, nós não podemos, não devemos manipular pessoas, isso está fora da nossa linha, né? O que nós podemos e queremos fazer é isso, é te desafiar, é pregar essa mensagem ao teu coração, e aí, tudo mais é Deus quem vai fazer. Se você ainda percebe que pode vir aqui e dizer para Deus, Senhor, me dá um coração mais missionário, na linha que nós ouvimos hoje essa reflexão, Deus vai fazer tudo mais, tudo mais. Ele vai saber fazer isso. O que tu vais fazer depois, para onde Ele vai te enviar, como é que Deus vai trabalhar, isso não é meu problema. Isso é de Deus, e está nas mãos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos levantar nossa mão direita, se quisermos, ninguém é obrigado a fazer isso, e vamos orar. Vamos pedir a Deus, também lá no seu banco, você não veio aqui, mas pode falar com Deus lá no seu banco, e também dizer isso que eu acabei de dizer, Senhor, me dá um coração mais missionário. Deus fará grandes maravilhas. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, porque acabamos de ouvir a Tua palavra. E não é nenhuma conversa de homens, é a Tua preciosa verdade. Tu, Senhor, tens um coração missionário. Tu mesmo te enviaste na pessoa de Teu Filho Jesus. Tu mesmo vieste a nós na pessoa de Teu Filho Jesus. E o Teu coração bate por nós. Eu te agradeço por isso. O Teu coração bate por nós. Tu não és contra nós, Tu és por nós. E eu te louvo por isso. Abençoa cada um que nesta noite, aqui na frente ou lá no seu banco, no seu lugar, está dizendo, Senhor, quero ter um coração mais missionário. Me ajuda, me fortalece, me reveste com Teu Espírito Santo e faze de mim um bom trabalhador na Tua seara. Louvado seja o Teu nome. Tu poderás e podes fazer além do que nós pedimos ou pensamos, em nome e por amor de Jesus. E agora eu tenho uma outra questão. Muitas vezes temos feito isso. Vocês podem ficar aqui, podem ficar. Mas agora eu gostaria de convidar algum irmão, alguma irmã, algum casal, marido e mulher, ou alguém que não é casal e que tem alguém na sua família que ainda não veio para a casa de Deus, que está resistente, que está difícil de trazê-lo, mas ainda está com vida. E eu te convido para você vir aqui trazer o nome dessa pessoa. Não precisa mencionar o nome em alta voz, mas menciona esse nome diante de Deus. O coração missionário de Deus vai lá. Você acredita nisso? Ele vai lá. O coração missionário de Deus está batendo por esse seu parente, por esse seu familiar ou amigo, que você tanto queria que ele se convertesse, e está duro, né? Está difícil. Pode vir. Deus vai saber fazer tudo isso que nós não sabemos fazer. Vou pedir para nosso obreiro lá em Guaíba, que agora é a igreja autônoma, para vir aqui também orar conosco. Um Ayrton, cooperador na nossa igreja, na nossa filha, né? Filha é sempre filha. É a igreja autônoma, mas ainda é filha. Vamos orar aqui, irmão. Pode vir aqui, vamos orar. Glórias a Deus. O coração missionário de Deus está batendo pelo seu familiar, pelo seu amigo, pelo seu próximo, que está tão difícil de ele se converter. E quem sabe até você já está como que meio desistindo, né? Não desista! O coração missionário de Deus ainda pode chegar lá. Senhor Deus e Pai Celestial, ó Pai, obrigado que temos ouvido a Tua palavra nome nessa de Jesus, noite, Senhor. Eu oro. Tu és um Deus poderoso e nós cremos no Teu poder. Nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Que Tu venha em encontro com as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente abrir nossos corações para Ti, Senhor. Jesus. Te louvamos, ó Pai, porque tu enviou Teu Filho amado nessa terra.
Oh Pai, derramou seu sangue naquela cruz, Senhor, por nós, pecadores, Senhor, não é merecedor, Senhor. Mas nós estamos aqui pela tua misericórdia, que fomos enxertados na oliveira verdadeira, Senhor. Tu és o Deus poderoso, tu és o Deus misericordioso. Agora os teus servos têm chegado nesse lugar aqui. Tu é conhecedor dos corações, Senhor, Tu é conhecedor das vidas, os lares, Senhor, cada família, aqueles que estão parados, estão enfraquecidos na fé, mas Tu és poderoso através do Teu Espírito Santo. Oh Pai, que vida possa voltar para o Teu caminho, possa voltar para a Tua casa, Senhor. Oh Espírito Santo, Tu está nesse lugar, nessa noite aqui, abençoando, usando, Senhor, cada irmão, cada jovem, cada pessoa que tem chegado, Senhor, esse que tem se colocado na brecha nesse lugar, a favor da família, a favor do filho, do neto, aquele que está parado, Senhor, mas Tu, Senhor, pelo poder que era a Tua palavra, pelo poder que era o Teu Espírito Santo, Senhor, vai de encontro com essas vidas, nós clamamos a Ti e já Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse encontro maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu vai fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Volte para casa com o seu coração batendo bem perto do coração de Deus. Poderá ser uma semana diferente. E vai ser. Amém, assim seja. Ela acabou de dizer para mim, ela vai ver a sua filha ainda vindo aqui servindo ao Senhor. Seja assim. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar, irmãos.